Oi pessoal, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o agulhão. Não só o agulhão, estou trazendo várias formas de você furar miolos e capas. E como essas ferramentas são conhecidas no mercado? Elas podem ser encontradas como sovela, agulhão, furador. Então assim, em relação a nome, é interessante você saber que existem essas opções de nomes para você localizar eles no mercado, mas o objetivo no final deles é sempre o mesmo. No nosso caso aqui da encadernação vai ser sempre o mesmo. Furar capas, miolos e fazer alguns tipos de acabamentos. Eu trouxe aqui alguns modelos de furadores que eu tenho. Alguns eu fiz, tá? Outros eu comprei mesmo. E cada um deles tem uma diferença. Eles funcionam de uma forma diferente para mim. Por quê? Cada um deles vai atender um objetivo, seja fazer um furo pequenininho, fininho para um projeto X, seja para poder trabalhar com um determinado acabamento, fazer um furo para passar uma tira ou para passar um elástico, alguma coisa assim. Então, o formato do furador, o formato do agulhão, vai também influenciar no objetivo dele, tá bom? Então, é importante para você entender um pouquinho, conhecer um pouquinho das possibilidades deles, para você saber qual tipo é importante você ter aí. Se você me perguntar assim, me dá uma opção de, se eu tiver que escolher um furador para ter, eu vou te falar, olha, entre os que a gente tem aqui, vai depender mais do que você quer fazer do que da minha indicação. Porque vai depender do tipo de projeto que você gosta de fazer. Então, vamos conhecer primeiro cada um deles e aí você mesmo vai ter essa resposta? Porque se eu fosse te responder, eu já ia te falar de cara. Não tenho só um. Tenho pelo menos 2 tipos para você ter opções, tá bom? Mas além de mostrar todas essas formas aqui, todos esses modelos de furadores de agulhões, eu também quero trazer para vocês outras formas de você fazer isso, tá? Você tem aqui na mesa não só ferramentas que você encontra pronta no mercado, você tem ferramentas alternativas que você mesmo pode fazer e também que você pode adaptar. Um exemplo disso é o compasso. Então eu tenho aqui esse compasso, onde ele já tem uma agulha na ponta, e aí eu posso utilizar ele para fazer furos bem precisos, bem delicados, tá? Aqui, ó, eu tenho uma caneta? Não, não é uma caneta. É uma caneta que eu derreti a ponta e coloquei um preguinho na ponta. E coloquei aqui, fixei um preguinho na ponta. Você também pode fixar aqui, em vez de ser um prego, uma agulha, tá? Eu quis colocar um prego porque eu precisava de um furo com uma espessura um pouquinho diferente das todas que eu tenho aqui, todas as opções que eu tenho aqui. E eu achei que esse preguinho ficou muito interessante. Aqui eu tenho 2 agulhões que eu mesma fiz, que aí eles foram feitos com agulha também, com ponta de agulha. Agulha número 2 e agulha número 1, tá? Eu tenho um outro que não tá aqui, mas que eu fiz ele com agulha número 3, tá? Deixa eu ver. Tá em algum lugar por aqui. Mas é esse mesmo modelo aqui. Não. Eu acho que é esse aqui. Não, esse aqui ainda foi feito com uma agulha um pouquinho mais grossa, tá? Então, a agulha em si, a gente também pode ir alternando. Quem for usar uma agulha pode trabalhar com uma agulha alternada. Uma outra forma também é você pegar uma rolha, tá? Você pegar uma rolha e colocar essa agulha nela. Eu sei ali, eu consegui uma rolha e eu vou gravar um vídeo separado mostrando essa opção. Então, a gente pode trabalhar com furos bem fininhos, se estiver usando agulha. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é feito em 3D. Ele foi feito em 3D e também usa dentro dele uma agulha dessa, tá? Parece que é uma agulha, essa aqui parece que é uma agulha número 3, que é uma bem fininha, tá? Então, esses furos mais fininhos, eles são interessantes da gente usar em que situação? Quando a gente está fazendo um bordado, ou então a gente quer fazer um furo realmente fino para usar uma linha fina, tá? Uma outra situação também que eu gosto de usar é fazer furos mais precisos, mais fininhos, e depois no momento da costura, vindo com a agulha e a linha, e ela terminar de abrir o buraco. E aí ela vai abrir na proporção certinha que ela precisa, e com isso a sua costura fica mais firme e samba menos, tá? Então, furador com agulha é bem interessante sim da gente ter, tá? Outros nomes que a gente encontra nele no mercado, que eu comentei, seriam quais? Seria a sovela e o agulhão.
Isso vai depender do mercado que você, do lugar que você está procurando, tá? Porque cada profissional vai funcionar, vai conhecer essa ferramenta de uma maneira diferente. Porque essas ferramentas aqui, elas não são exclusivas da encadernação. Elas podem ser encontradas no uso ali, até mesmo dentro da culinária, tá? Essas aqui, por exemplo, eu cheguei a encontrar delas dentro do mercado culinário, para fazer acabamento de pintura, de aplicação de glacê, tá? E aqui são agulhas bem interessantes, ó. Essa aqui foi importada, mas hoje a gente já encontra elas nesse modelo no Brasil, tá? Esse aqui é uma agulha fininha, reta. Ela tem um biquinho cônico bem fininho, então ela tem um furo de entrada bem estreito. E depois o corpo dela, né, a haste dela é toda na mesma espessura. Então com isso a gente consegue furos que não crescem. Tá? Então a gente tem a certeza de que a furação vai ser de um tamanho certinho, independente se a gente entrar muito ali, perder um pouquinho do controle e entrar muito com o agulhão ou não. Essas, eu gosto muito dessas aqui, que elas são fininhas, até mais do que essas de agulha. Essas de agulha aqui eu só uso quando eu estou usando, assim, fazendo uma costura muito fininha ou um bordado. As que eu estou mais gostando agora são essas aqui, porque elas também, na hora de eu entrar ali com a linha, com a agulha, eu não sofro tanto, tá? Porque essas fininhas aqui, ó, essas muito fininhas, depois a gente tem que fazer um esforço maior para poder conseguir passar a linha e a agulha ali. Então, essas aqui eu tô gostando bastante. Essa aqui também gosto muito dela, tá? Que ela tem essa mesma estrutura, ó, de uma ponta fininha, um furo de entrada bem pequenininho, depois um corpo com uma espessura legal, que não arromba tanto o buraco, tá? Agora, vendo assim, elas parecem que são todas iguais, né? São todas elas iguais. Mas, na verdade, não. Existe aqui uma diferença muito sutil na espessura, no tamanho do buraco que ela vai fazer. E dependendo da minha agulha, se eu estou usando uma agulha 1, 2, 3, ou qual agulha que eu... Até mesmo a linha que eu estou usando ali, se eu estou usando um cordão encerado com uma espessura maior, os 45 graus do berço, tá? No caso aqui, para cadernos dobrados, onde a gente precisa fazer o furo exatamente na dobra. Então, o uso de um apoio em 90 graus vai nos auxiliar bastante a gente conseguir fazer o furo exatamente na dobra e ficar certinho. Agora, esse furador japonês, ele já não funciona para um berço, por exemplo. Ele não funciona aqui para um berço. Você pode até usar, mas eu acho que a força que você vai fazer vai danificar tanto ele quanto o seu próprio berço. Ele foi feito, na verdade, para frações planas, tá? Então você vai fazer a furação no plano. E essa furação no plano, como que você vai utilizar? A partir de um momento que você estiver fazendo a furação de uma capa ou de um miolo que vai ser costurado de folhas soltas, aonde você precisa fazer o furinho, né? Não na lateral, na dobra, que no caso na folha soltas não existe, mas e sim na parte de cima da folha. Então, ele vai funcionar para essa situação. Então, para isso, você pode utilizar uma base macia de EVA ou usar alguns papelões como base aqui, como suporte, mas evita furar em cima da sua base de corte, tá? Porque ele pode danificar. E o furinho que ele faz vai depender muito da ponteira que você estiver usando. Quando a gente compra, eu vou falar desses aqui, peraí. Quando a gente compra o furador japonês, ele vem com um saquinho, não vem um saquinho, ele vem algumas outras ponteiras, ó. Então tem ponteiras de 1 milímetro até 4, não me recordo. Eu uso praticamente essa aqui de 1, a de 1,5 e a de 2. Mas vem outras ponteiras maiores, que você vai trocando aqui, tá? Então, como que ele funciona? Ele funciona de forma mecânica. Então, na hora que você força a mão para dentro, você empurra aqui, ó, você vai fazer um movimento de torção e ele vai girar aqui dentro, vai fazer a furação e numa parte que tem aqui cortada, o papel vai sair, vai escapulir, tá? Então, ó, ele faz o furo dessa forma, ó. Deixa eu mudar de câmera aqui, que aí vocês vão conseguir ver com mais nitidez. Então, aqui, ó, ele vai fazer um furinho, de acordo com o tamanho da ponteira que você escolher, mas ele é dessa forma, ó. Tanto para furar papelão, quanto para furar papel, para furar o miolo, ó. Ele funciona dessa forma, tá vendo? Ele desce, vai torcendo e fura.
E aí os papéis vão entrando aqui e saindo por esse buraquinho que ele tem. Agora, no caso de furar papelão, um conselho que eu dou, usa ponteiras maiores, até mesmo para furar papel. E essa aqui eu acho que ela é de 1,2. Porque a que eu tentei furar de 1 milímetro, ou menor do que essa, não sei, eu acabei entupindo. Foi um sacrifício para poder conseguir tirar. Mas os furinhos deles são perfeitos, são lindos, ó. É certinho. O problema é que a gente tem que furar pouquinho por pouquinho. E aí, às vezes, não funciona, né? Ali pro nosso dia a dia não dá legal. Mas eu adoro. Para furar couro também, ele é maravilhoso. Aí eu tenho que trocar a ponteira, botar uma ponteira um pouquinho maior. A não ser que eu queira fazer um furo bem fininho. Mas eu evito usar o furo muito fininho. Eu evito usar o furo muito fininho por conta do entupimento. Mas aqui, ó, aqui eu tenho um retalhinho de couro. Ele deve ter aproximadamente 1,4 de espessura. Ó. E aí, ó, ele faz o furo, ó. Mas o furinho é tão pequenininho, ó. Não dá nem pra ver. Por isso, assim, vai depender da ponteira que você estiver usando, ó. Aqui ela já entupiu, ó. Tá vendo? Ela já entupiu. Aí eu tenho que vir com a ponta de uma agulha bem fininha, ó. E empurrar. E aí sai o lixinho, ó. Aqui, ó. Olha o que tinha lá dentro. É isso aqui. Ele vai fazendo um tubinho com o material que você vai cortando. Quando ele consegue, ele já elimina por esse buraquinho. Quando ele não consegue, ele entope. Então, eu gosto dele, mas não é pra tudo, não. Mas é importante ter, dependendo do tipo de encadernação que você for trabalhar aqui. Esse aqui tá muito fininho, não tá dando pra ver. Eu teria que trocar a ponteira, mas isso eu não vou fazer agora, não. Enfim, então o japonês, ele tem essa limitação. Eu consigo furar papelão, eu consigo furar coisa, mas se ele também, dependendo do que eu furar, ele pode danificar aqui a ponteira, ficar cega. Eu sei que tem gente que consegue amolar, mas eu não sei como é que funciona. E por último, mas não menos importante, né? Eu quero falar aqui dos agulhões ou furadores mais conhecidos no mercado. Na verdade, são esses dois aqui, ó. O cônico e o reto. Esses aqui são os que você encontra com mais facilidade. Eu tenho dois desses. Por quê? Porque cada um deles tem uma espessura diferente de haste. Então, eu tenho dois nesse formato, que eles são ergonomicamente gostosos de trabalhar, sim, tá? Esse aqui é ainda mais, porque a cabeça dele aqui é mais gordinha, então ele pega melhor, pelo menos da minha mão que é pequena, ele funciona bem. Às vezes, alguns vêm aqui meio com acabamento um pouco mais áspero, eu venho e dou uma lixadinha para ficar mais confortável, mas esse aqui eu não uso tanto, apesar de ser muito encontrado no mercado. Eu comprei até na época por um preço mais alto, porque foi logo quando eu comecei na encadernação manual, e eu não conhecia esses outros nomes. Não conhecia como sovela, como agulhão, como furador. Para mim era furador, eu encontrei aquilo lá e nem lembro de que forma, mas eu comprei numa loja para encadernação, e aí o que tinha lá é esse aqui. E ele era bem grosso. Aí depois eu consegui encontrar no mercado opções mais em conta, e aí comprei para experimentar. E vi que eles tinham lá duas espessuras diferentes e eu achei bem interessante ter os dois. Esse outro aqui é o que a grande maioria pode ter também, que é o cônico, tá? Se você falar assim, qual eu só posso ter um, qual eu vou ter? Talvez esse seja uma opção boa, mas você tem que ter em mente que os seus furos vão sempre ser grandes, tá? Mesmo que você utilize apenas a pontinha, só a furação de entrada dele, ainda assim ele vai ser grande, tá? E como é que eu posso usar só a furação, limitar aqui o tanto que ele abre, que eu vou usar? Porque o que acontece? Quando você está utilizando esse furador, quando você começa a furar, ele vai abrindo, ó. Vou pegar aqui um papelão que eu estava testando, ó. Então, quando você começa a abrir, ó, você vem aqui e começa a usar, ó. Eu fiz um furinho de entrada. O furinho de entrada dele é bem pequenininho. É até interessante. O furinho de entrada dele, ó, é até interessante ter, ó. Deixa eu pegar aqui um outro pedaço mais. Aqui, ó. O furinho de entrada dele é bem pequenininho. Bem pequenininho, ó. Só que nem tanto, porque para você conseguir atravessar e furar aqui atrás, você tem que entrar um pouco mais. Então, esse um pouco mais que você entra é pelo menos o furo da entrada mais um pedacinho. Ó.
furo de entrada mais um pedacinho. E aí você tem um furo de aproximadamente 2 milímetros, 2 milímetros e pouquinho, tá? Dependendo do que você está fazendo, vai te atender. E como que eu vou limitar isso? Porque esse, se a gente não limitar, o que, que ele faz, ó? Ele faz um furo de entrada e à medida que você vai empurrando o agulhão, como ele é cônico, ele tem uma espessura na ponta e à medida que vai entrando, ele vai aumentando essa abertura, esse furo que ele vai fazendo, ó. Então aqui, ó, quando a gente chega até no final, ele abre um buracão. Então, ele vai desse tamanho até esse aqui, ó. Quando que a gente usa ele? Quando a gente vai fazer acabamento, tipo, passar um elástico, passar uma tira de couro ou uma outra tira qualquer. Então, é interessante a gente ter ele para poder fazer essa abertura maior, para poder ir aumentando o tamanho do furo que você quer à medida do que você precisa. Então, ele é uma boa opção. Mas também a gente pode utilizar ele limitando esse tanto de entrada dele. Se a gente colocar, por exemplo, o dedo aqui, ó, vem aqui, coloca o dedo, com o próprio dedo a gente limita o tanto que ele vai entrar. Uma outra forma seria colocando uma fita crepe na pontinha, ó, enrolando uma fita crepe na pontinha, tá? Então a gente enrola aqui, dá umas 2, 3 voltinhas, porque aí quando a gente for furar, ele vai encostar na fita crepe e a gente vai sentir que ali deu aquela paradinha. Então a gente já sente, ó, encostou. E aí ele para ali, tá? Então tem essas alternativas aí de forma de usar. Ele é muito perigoso no sentido de você ter que ter muito controle da força, principalmente no berço. Porque quando a gente está furando de cima para baixo, às vezes a pressão que a gente faz, a gente não controla muito a força. Aí independente disso, é bom a gente pôr o dedo mesmo, para segurar um pouquinho aí da nossa força, tá? Aqui nesse pedaço de papelão, não sei se eu vou conseguir. Aqui, acho que eu vou conseguir. Eu fiz um furinho com cada um desses modelos de furadores que eu tenho aqui, para mostrar para vocês. Então, vocês observam que o tamanho do furinho vai alternar. Então, eu vou usar aquela espessura que for mais interessante para o trabalho que eu estou fazendo. Um conselho que eu dou, se eu já não falei isso aqui durante um conselho que eu dou, usar furos menores com uma abertura um pouquinho menor, tá? Usar um furo com uma abertura um pouquinho menor, para que a própria agulha e a linha terminem de abrir o buraco. Porque aí você vai ter uma furação mais justinha, uma costura mais justinha e ela não vai ficar sambando muito, tá bom? Então tem todos esses furadores. Agora eu quero mostrar também outras opções de como furar. Peraí. Escolhi um aqui. Vou escolher esse aqui que é conhecido no mercado. Sobre furação. Qual é a melhor forma de furar se a gente está usando um berço? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Qual é a melhor forma da gente furar se eu estou usando um berço? O movimento de furação é importante. Como é que eu gosto de fazer? Eu encosto o meu agulhão. Ó, vou dar pra cá. Então, eu encosto o meu agulhão na lateral do berço e depois levanto o agulhão e empurro, ó. Vamos lá. Eu faço esse movimento, ó. Aqui eu estou usando um berço que eu fiz, que ele tem um buraco aqui no meio, ele tem uma fresta aqui no meio, exatamente para o agulhão entrar, tá? Mas eu posso vir e colocar um papelão aqui em cima, um papelão dobrado aqui em cima, se eu quiser limitar isso. Como que eu faço? Vou cortar um pedaço de papelão. Vou cortar um pedacinho de papelão. Aí, no tamanho que eu quiser, né?
E venho aqui, corto um pedaço de papelão, atira. Quando eu tô fazendo esse corte aqui, a primeira passada do estilete é muito suave, muito levinha, porque eu quero criar uma trilha por onde o papelão vai passar. Aí eu corto assim um pedaço e depois eu venho nesse pedaço e faço um corte ao meio. Corto ele no meio, mas eu não corto, na verdade, eu faço um meio corte, ó. Primeiro um movimento aqui bem levinho, os primeiros, ó, pra criar uma trilha. Depois eu faço um corte aqui, ó. Não chega a cortar todo, tá? Vou guardando as coisas no lugar, senão depois eu me perco. Pra eu conseguir fazer isso, ó. Dobrar o meu papelão. Então eu crio esse segundo berço, né? Coloco aqui dentro. E aí quando eu for fazer a furação, eu também consigo fazer o furinho e não atravessar tanto assim, porque às vezes eu tô usando um agulhão muito fininho e aí ele vai passar direto. E aí isso me incomoda. Ou eu tô usando aqui, ó, um cônico, por exemplo. Se eu tô usando um cônico, ele vai barrar, ó. Então aqui, essa fresta que eu deixei aqui também é para isso, ó, para evitar que o agulhão cônico passe demais, tá? Então tem gente que se incomoda com esse buraquinho. Se incomodar e tiver o meu berço, é só fazer isso, ó. E também funciona, isso aqui também funciona bem para amortecer no caso de berços que não tem esse buraquinho aqui. Então quando a gente usa esse pedacinho de papelão dobrado, ele te dá, ó, deixa ele mais macio para você fazer uma furação melhor, tá? Então eu queria aproveitar e dar essa dica aí do papelão. Então o agulhão ou o furador, no caso do berço, a gente usa dessa forma, tá? Deixa eu pegar uma régua aqui para mostrar. Eu tenho essa régua aqui que eu desenvolvi, que é uma régua de furação, tá? Essa aqui ela é pequenininha, essa aqui tem 15 só de comprimento, mas tem ela de 20, de 21 e de 30 também. E como que ela funciona? Ela basicamente tem aqui, ó, marcações de 5 em 5 milímetros de um lado e marcações de 1,5 em 1,5 do outro. E ele tem esse buraquinho, ó, esse buraquinho aqui em V, que ele serve para quê? Para a gente encostar o agulhão, ele escorregar e você conseguir fazer os furos sempre na mesma medida, tá? Então ele funciona dessa forma, ó. Vou pegar um miolo que já está furado aqui mesmo, mas só para demonstrar como que ele funciona. Você vai colocar o miolo dentro do berço e aí você vê. Se você quer fazer uma furação de 1 em 1,5, então você já pode vir, ó, e posicionar ele aqui, ó. Por exemplo, vou começar com o primeiro dentinho dele aqui, ó. Aqui. Então aqui eu tô centralizando, ó. Coloquei um dos dentes como alinhamento no início e o outro no final. E a partir daí eu vou furar de 1,5 em 1,5, ó. Tá? De 1,5 em 1,5. E como é que eu faço isso? Daquela mesma forma, daquele mesmo movimento, ó. Eu venho, encosto o agulhão aqui, levanto, porque aí eu primeiro escorrego, ó. Ele encaixar no lugar certinho, ó. Levanto e abaixo. Ó. E seguro bem firme com a mão aqui a régua para ela não sair do lugar. Isso se eu estiver furando, igual eu tô furando aqui, ó. Sem encostar no batente aqui no fundo do berço, tá? Aqui eu tô mostrando que você também pode usar essa régua sem precisar encostar no batente. Então, ó, o movimento é esse, ó. Deitou, deitou, levantou. Deitou, levantou. Isso aí, só isso. Prontinho. É assim que funciona essa régua, tá? Depois eu mostro ela com mais detalhes em outro vídeo. Porque ela tem mais outras possibilidades e aí eu quero mostrar com calma. Inclusive porque ela também você consegue trabalhar com ela mesmo sem o berço.
Vamos supor que você está fazendo uma furação em cima da bancada, né? Então, o que você faria? Se você está usando o furo, se você está fazendo um furo sem berço. Você colocaria ou na ponta da mesa ou na posição que você estiver sentindo melhor. Mas basicamente você vem aqui, ó, e fura dessa forma, né? Você vem com o papel, não abre ele 90 graus, você deixa ele assim com 45. Aí você vem na posição e vai furando, ó. Ele vai saindo lá do outro lado, tá? Segura aqui e vai rodando, ó. Então, se você quiser usar a régua, também funciona. Você pode vir aqui, colocar a régua na posição para você ter as medidas de 1,5 em 1,5. Aí você tem que segurar, ó. E aí o agulhão tem que ficar mais deitado, tá? Para você conseguir pegar. Então, há essa possibilidade, depois eu mostro com calma. Vou inverter aqui de novo. Para quem não tem o berço também, outra sugestão que eu quero dar seria o quê? Usar papelão. Aí você pode pegar um retalho de papelão, colar um no outro e fazer uma almofadinha de papelão. Mas evita furar em cima da sua base para não estragar. Você pode usar uma basezinha de EVA ou até mesmo uma espuma. Essa espuma aqui, eu comprei, não lembro mais o que, mas eu comprei, o que eu comprei veio embrulhado nessa espuminha. Eu achei ela bem interessante e comecei a usar ela como base para furação também, ó, tá? Então, na hora de furar, para furar furações planas ou furação em 45 graus, ou furação em 90 graus com berço, você consegue fazer com todos esses furadores que eu mostrei, exceto esse japonês, que só funciona para furação plana com o material 100% aberto. As outras você pode furar com 45 graus, se for numa base plana, aí você vai abrir o caderno em 45 graus, e aqui você pode abrir em 90 graus usando o berço ou algum outro apoio, como um livro antigo, um negócio de telefone, um índice telefônico que a gente nem encontra mais, outro dia eu precisei e não achei, mas tá bom. Então, sobre os furadores, ou sovelas, ou agulhões, eu queria mostrar isso. Mas agora, eu quero mostrar outras formas de furação que eu utilizo aqui, tá? Quero mostrar aqui para vocês. Vou pegar os retalhos. Acho que isso aqui vai dar. Aqui é um teste que eu estava fazendo, tá? Aqui é um miolinho de teste que eu estava fazendo, ó. Não consigo dar zoom com essa câmera. Vou ter que transferir para outra. Então aqui, ó, eu veio com um miolinho de teste de folhas soltas que eu estava fazendo algumas simulações aqui, umas experiências, na verdade. Então aqui, quando eu vou fazer uma furação de folhas soltas, eu tenho como opção usar um agulhão desses retos, ó, desses retinhos, tá? Ou um mais fininho, se eu quiser também, tá bom? Mas o que é importante? Eu ter firmeza para segurar ele aqui, tá? Para segurar e também para bater. Porque quando eu vou fazer a furação de uma folha solta, por exemplo, para uma furação japonesa, alguma coisa assim, eu tenho que pegar as minhas folhas juntinhas, aí eu venho e faço a furação dela dessa forma. Aqui eu peguei a folha solta e passei uma leve camada de cola, que aqui na verdade ela tá com muita cola, que era um teste que eu tava fazendo. Mas quando eu vou fazer furação de folhas soltas, eu passo uma cola bem fininha aqui, só para mantê-las não ficar escorregando muito. Dependendo do projeto que eu tô fazendo, eu faço isso. Outros não cabem fazer isso. Na japonesa mesmo, às vezes não cabe porque eu tenho que fazer algum acabamento entre folhas e aí não funciona. Mas aqui, ó, quando eu vou fazer uma costura de folhas soltas, eu faço isso. Eu venho e vou vindo com o agulhão dessa forma. Mas aí, dependendo do volume, eu tenho que ter muita força. Muita força. E haja braço, ó, para conseguir passar determinada quantidade aqui de folhas.
Outras, eu faço isso aqui, ó. Martelada. Tá? Martelada. Aí, eu não tô martelando 100% porque eu tô com medo de vazar aqui pra... Deixa eu ver aqui. Porque aí você tem que botar uma camada boa de papelão embaixo, manter o agulhão reto e, ó, martelada, tá? Pra ele passar. Aí, às vezes, eu também venho pro outro lado, entro no mesmo buraco e dou mais umas marteladinhas pra abrir do lado de cá também, pra abrir dos dois lados. Então, furação de folhas soltas com agulhão eu posso fazer dessa forma. Aí, nas minhas pesquisas e nos meus testes, eu encontrei outras maneiras também, tá? No mercado eu já vi um professor me ensinou a fazer o furo dela com a Dremel, que é uma micro retífica. Olha o carro passando. Aí tá legal. Então aqui, ó, eu uso uma micro retífica acoplada a uma base vertical. Então aqui eu simplesmente coloco o miolo aqui embaixo, né? Coloco um pedaço de papelão e tal, e coloco o miolo aqui embaixo e desço, né? E desço com a furadeira, que é a micro retífica aqui no caso, ela tá acoplada com a ponteira de uma broca de furação de 2 milímetros ou de 1,5. Então eu tenho essa opção. Posso usar ela também fora do suporte, mas aí eu tenho que ter uma mão bem firme para conseguir fazer o furo em pé. E isso para mim foi um problema, então por isso que eu acabei adquirindo esse suporte vertical. Mas antes de ter a Dremel, eu fazia isso aqui, ó. Tá? O que é isso aqui? Tem até lá no Instagram mostrando o dia que eu testei essa alternativa aqui. Isso aqui é uma maquininha de lixar. Pessoal que faz unha. Que faz aquelas unhas de... Não é acrílico, não. Porcelana, né? Aquele tipo de unha. Unha gel. Que faz a unha gel. Então ele vem com esse motorzinho. E isso aqui até considerando em relação ao preço de uma Dremel, isso aqui é bem acessível, tá? Mas só que precisa de algumas adaptações. A primeira delas é que o mandril que vem nela, a ponteira que vem nela aqui, é grossa, tá bom? É grossa. Então, as broquinhas que eu comprei, elas não encaixavam, elas encaixavam ali, mas ficavam soltas. Aí, o que eu tive que fazer no meu teste lá? Eu peguei uma das brocas e fiz uma adaptaçãozinha. Peraí. Peguei uma das brocas e fiz uma adaptação, ó. Como eu tava fazendo um teste, ok. Passei uma fita isolante para deixar ela mais gordinha. Opa, que aqui tem uma agulha, uma que é extremamente fininha, ela quase perdeu. Então eu passei uma fita isolante em volta dela para que ela encaixasse aqui e se segurasse na hora que eu estivesse fazendo o movimento de rotação. Só que tem no mercado, eu já descobri que tem uns adaptadores, umas ponteirinhas de mandril, e tem umas que são bem fininhas que encaixam nisso aqui. É questão de testar, tá? Agora, como eu tenho a Dremel, já tem um ano e pouco, alguma coisa assim, eu parei de usar isso aqui. Mas até então, ela faz o furo perfeito, tá? Você consegue fazer o furo perfeito. Porque a rotação dela não pode ser muito alta. Até mesmo na Dremel você tem que tomar cuidado, porque a rotação não pode ser muito alta. Porque se for uma rotação alta, o papel pode queimar e até chegar ao ponto de pegar fogo. Tá? Então, se ele começa a ficar escuro, já é a hora de baixar a rotação, esperar esfriar. Mas o furo fica ótimo também, tanto com ela quanto com a Dremel. Tá? Então, essa é uma forma. Na época também que eu estava pesquisando alternativas para a Dremel, eu encontrei essa aqui também, ó, que é uma furadeira manual, tá? Uma furadeirinha manual, aí ela já tem um mandrilzinho nela aqui adaptado e vem, eu não lembro se ela veio com ela ou se eu comprei esse kitzinho de brocas, tá? A broca para metal, eu sei que a gente encontra ela fácil nas espessuras de 1,5, 2 milímetros, mas broca de madeira eu acho que é um pouquinho mais difícil, mas as duas funcionam para o papel aqui, tá? Então ela tem essa broca, essa fininha aqui, ó. Como é que ela funciona? Esse mandril na ponta, você desenrosca, aí
Ele abre, ó. Tá vendo? Ele abre, aí você encaixa a broquinha e fecha. Inclusive, na verdade, na Dremel, eu uso aqui uma Dremel 3000, a 4000 eu não vi necessidade, tá? Eu não vi necessidade porque a, a 3000 ela tem uma potência suficiente para fazer o que a gente faz, tanto furar de cima para baixo, quanto fazer o corte assim para aquela encadernação onde a gente enfia a linha dentro dos cortes, ela atende perfeitamente, a potência da 3000 atende perfeitamente, tá? Então, essa aqui, ela já vem com esse mandril, dessa forma. A Dremel, quando a gente compra, o mandril dela é diferente. A forma de boca dela é diferente. É assim, ó. É um tamanho, é uma medida fixa também. E aí, eu tive que comprar um adaptador, um mandril, um adaptadorzinho, um outro mandril e encaixar nela, tá? Aí, ficou perfeito. Eu consigo usar brocas bem fininhas. Mas quando a gente compra a Dremel de cara, assim, ela não tá pronta para o que a gente precisa, não, tá? Eu não conheço a Potência, não conheço outras marcas, porque eu sei que micro retífica tem umas chinesas, umas outras assim, mas eu não conheço. E é isso. No caso desse aqui, que é um furador, é uma furadeira manual, como que ela funciona? Colocou ela aqui, a pontinha, como eu ensinei aqui, como eu mostrei. A parte de trás dela aqui, ó, ela é rotativa, tá vendo? Então a gente apoia ela na mão, segura isso aqui com o dedo e vai enroscando, ó, vai fazendo esse movimento aqui, ó. Ó, e vai rodando, ó, com a ponta dos dedos. Então, é uma coisa que funciona. Funciona. Mas, aqui, ó. Funciona? Funciona. Mas, sinceramente, é um negócio assim, pra furar miolo, eu não vejo praticidade, não. Porque você tem que tomar cuidado, porque a broca é muito fina, você pode quebrar. Eu cheguei a quebrar na época que eu tava testando. Eu quebrei uma broca, tá? Porque eu forcei. Porque o movimento, a mão da gente tem que estar sempre retinha. Mas para fazer um furo, e fura, tá? E ele fura aqui, ó. Olha onde é que ele já entrou. Ele não saiu aqui ainda. Mas ele entrou. Ó. Furou o papel todo. Mas só que assim, para fazer o furo de uma encadernação japonesa ou de uma outra postura folhas soltas, isso aqui para mim não resolveu muito não. Mas é interessante para uma outra situação. Você vai fazer um furinho. Por exemplo, você não tem a crop, precisa fazer um furo lá no meio do papelão, aí você vai usar uma broca maior, né? É legal. Eu achei legal essa furadeira manual. E ela não foi cara, foi um investimento bem baratinho. Isso aqui deve ter há uns 3 anos atrás, acho que eu paguei 14, 15 reais. Eu não sei como que tá isso hoje. Então, assim, eu acho que eu cheguei a mostrar tudo. Então, essas são algumas formas de fazer furação que eu queria compartilhar aí com vocês. Algumas soluções que eu acho interessante vocês terem em mente, algumas possibilidades, né? Algumas alternativas, né? Como o próprio... como é que chama isso mesmo, gente? Compasso, que é uma coisa fácil da gente encontrar aí no mercado, ou até em casa mesmo, se na falta, dependendo de onde você está, não tem ali um agulhão, ou você pode fazer um agulhão, como a gente já viu, com uma rolha, ou com uma caneta velha e um preguinho. Eu gostei bem desse furo, viu? A textura dele tá bem legal. E é isso que eu queria mostrar para vocês aí hoje, nesse vídeo que ficou bem grande, bem gigante aí, mas eu queria realmente mostrar tudo isso para vocês. Eu não vou editar esse vídeo, tá? Porque além dele ser um vídeo onde eu tô treinando aqui, eu tô testando também a conexão para ver como é que vai ficar, tal, pra ver se tá legal. Eu vou deixar esse vídeo como tá bom? Então talvez aí no futuro eu refaça em vídeos menores, coloque aí isso de uma outra forma, tá bom? Agora me conta aí embaixo nos comentários o que você achou dessas soluções, de tudo que eu queria mostrar para vocês aí. Se vocês têm alguma outra forma de furar, conta pra gente também, que eu acho que vai ter mais gente que pode... pelo menos, eu vou querer saber, e talvez tenha mais pessoas também que tenham interesse de conhecer mais formas, mais opções. Aqui só faltou a rolha, que eu ainda não... eu guardei ela para poder fazer junto com vocês, aí fazer um vídeo para vocês, e
a opção também de fazer o furador com uma cola, um tubo de cola de silicone. Vocês têm que tomar cuidado no seguinte, é possível fazer isso, aí você pode pegar uma agulha, esquentar ela usando um alicate e enfiar dentro do tubo de cola de silicone, tá? Enfiar ele aqui, ou até mesmo um prego. Eu não encontrei ele aqui para mostrar, mas eu tenho um que tem um prego na ponta, mas que eu uso para fazer ranhuras, para fazer blocagem. Na hora que eu estou fazendo a blocagem, eu gosto de fazer umas ranhuras antes de passar a cola. Dependendo do tipo de blocagem, né? Se é blocagem para destacar, eu faço. Se não é, eu não faço. Entendeu? Tem uma diferença aí. A questão das blocagens é o tipo de cola, o tipo de se usa ranhura ou não. Isso tudo influencia. Então, tem aí essa opção de você fazer um furador também, né? Dessa forma, seja com um preguinho ou o que for, mas toma cuidado de usar um tubo mais grossinho, para ele te dar mais firmeza, porque como ele é flexível, na hora que você vai furar, ele pode movimentar, ó, e o seu furo sair fora do lugar, ou você até se machucar, dependendo da situação. Então, e se você for usar, corta o tubo, não usa para poder fazer a força pegando nele, ó. Ele vai ficar isso. Então, usa um tubinho mais grosso, corta ele curtinho e evita. Evita de pegar muito na ponta. Mas é possível também, tá? Não é por falta de possibilidades que você vai deixar de fazer. E é isso. Vamos encerrar por aqui. Espero que com toda essa informação eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E quem tiver mais informação aí, ou tiver alguma outra curiosidade, me fala que eu tento gravar em um outro momento aqui, tá? Algumas coisas eu vou regravar, como eu falei. Então é isso, gente. Vou encerrando por aqui e obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. E se você ainda não está inscrito, já sabe, né? Se inscreve aí, ativa as notificações e se você gostou, dá um like. Se você não gostou desse vídeo, também pode dar um dislike. O importante é lasca o dedo aí, tá bom? Então é isso, gente. Prometo que os próximos vão ser melhores. Beijinho pra vocês. Fui! Annyeong!